Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo a este nosso espaço online de hoje. Hoje nós vamos discutir o seguinte tema. Você já parou para pensar como os conflitos conjugais são vistos sob as perspectivas de crianças e adolescentes? É sobre isso que nós conversamos a partir de agora com a doutora Maria Dolores Cunha Tolói, ela que é psicóloga, psicodramatista pelo Instituto Sede Sapiense, é também mestre em psicologia pela Universidade de Michigan e doutora em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ontem houve o lançamento oficial, do livro Sob Fogo Cruzado, que é este livro que nós vamos mostrar para vocês, esse livro que aconteceu, o lançamento que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a doutora Maria Dolores Cunha Tolói, ela que é autora deste livro. Doutora, muito obrigada por sua presença, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Luciana, agradeço o convite de estar podendo falar com os internautas. Doutora, como é que surgiu a ideia de fazer um livro que trata de um assunto tão presente na vida da nossa sociedade? Na realidade, o início disso ocorreu quando eu comecei a trabalhar com psicologia jurídica e a fazer perícia psicológica como assistente técnica. E nesse trabalho, isso me angustiava muito ver a questão das crianças, como os pais estavam em litígio e as crianças eram esquecidas, vamos dizer assim. E daí me interessou e eu fui para a PUC e retomei a pós-graduação, então é o meu trabalho de doutorado que eu fiz sobre esse tema, quer dizer, como os filhos percebem os conflitos e como eles enfrentam os conflitos conjugais. A minha tese foi nisso. Doutora, geralmente as pessoas tendem a achar que os adolescentes, por terem uma consciência maior, um entendimento maior sobre a realidade daquele casal, a realidade daquela família, eles sofrem mais. Isso é verdade? Ou a criança que talvez não consiga entender os mínimos detalhes de uma discussão, mas também sofra tanto quanto um adolescente? Veja bem, Luciana, na realidade, não é uma questão tão clara de sofrimento. É difícil a gente medir sofrimento, mas na realidade eles sentem desde crianças, Então, assim, quando é muito criança, eles não têm uma compreensão do pensamento, eles não têm o desenvolvimento cognitivo mais maduro, Então, eles são muito pequenos, eles apresentam isso através das somatizações, Então, crianças que não dormem direito, crianças que não comem bem, crianças que têm problemas alérgicos, asma, enfim, uma série de sintomas, é uma somatização no sentido de que a criança capta o clima emocional da casa, capta o que de fato está ocorrendo, mas ela não sabe dar os nomes. Então, ela somatiza, ou seja, ela não tem canal de expressão, ela acaba somatizando. À medida em que ela vai entendendo, que ela vai crescendo, o interesse da criança vai se colocando mais na escola, nos pares. Então, o efeito diminui à medida que eles vão crescendo, E o adolescente, que é exatamente a fase onde eles começam a ir para o mundo e estão saindo do núcleo familiar, têm amigos, então eles começam a se distanciar, mas isso a partir da adolescência. Mas até a adolescência eles sofrem os efeitos dos conflitos, sem dúvida alguma. Doutora, os conflitos, infelizmente, acabam marcando a vida de muitos casais. Não é uma coisa tão rara de se acontecer dentro das famílias. Como é que deve ser a postura dos pais diante de um conflito entre os cônjuges, mas de forma a preservar as crianças, de forma a preservar os filhos? Veja bem, na realidade, todos nós temos conflitos, O conflito ele é inerente ao ser humano. Então, desde os conflitos pessoais até os conflitos nos relacionamentos, os conflitos entre nações, quer dizer, a questão não é evitar o conflito, porque conflito não se evita, ele é inerente ao ser humano. A questão é aprender a resolvê-los, ou aprender a como lidar com os conflitos, Então, a tendência, vamos dizer, é que a coisa vai acontecendo e ninguém presta atenção e ninguém tenta resolver, ninguém vai em busca de uma alternativa menos problemática, menos violenta, Porque
A tendência é que um conflito, quando ele não é resolvido, ele se mantém dentro de um casal, ele vai sofrendo níveis de violência, até chegar a uma violência física, verbal, enfim, bastante alta, né? Doutora, no caso a senhora estava comentando ainda a respeito das crianças, que elas não sabem dar os devidos nomes, né, para as sensações e acabam somatizando muitas vezes, né? Uma criança que desde muito pequena vê os pais discutindo, muitas vezes se agredindo verbalmente, fisicamente, como é que ela recebe isso do ponto de vista emocional?